Muito bem, boa noite para você que nos acompanha aí da Rede Nova TV, você que está no Facebook da Escola do Pensar, no YouTube da Escola do Pensar. Eu sou o professor Anderson Chu e estamos aqui mais uma vez assumindo aqui o programa, substituindo o Rui Falcão, que está internado, e a gente está torcendo pela melhora dele. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante, muito importante. Na verdade, nós vamos contar aqui 3 histórias da Bíblia, certo? 3 histórias em que a Bíblia nos coloca em cada uma dessas situações. Na primeira, nós vamos falar da história em que Jesus nos compara a um animal, um bichinho bem fofinho aí, e que tem mais importância e valor num sentido específico que 99 da mesma espécie. Em outra história, nós vamos ser comparados a um item de muito valor que foi perdido e de grande importância para quem o perdeu. E em terceiro lugar, nós vamos ser comparados a alguém que gasta mais do que é necessário. Nós vamos dialogar a respeito dessas 3 histórias e como convidado especial para essa conversa nós temos o pastor Loli. Tudo bem, pastor? Olá, professor Anderson. É uma alegria, professor, estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado também ao professor Gui Júnior, né? O Júnior que está aí também sempre nos convidando. E por trás dos bastidores, coordenando aqui, nós agradecemos o convite de vocês. Estamos aqui. Obrigado também por nos ceder a oportunidade de estar aqui. Perfeito. É uma honra para nós te receber aqui. Nós temos também a Julinha. Julinha, se apresenta, série, etc. Olá, muito obrigada pela oportunidade também. Eu sou a Júlia, do 2º ano A. Tudo bem, prazer, Julinha, obrigado por aceitar o convite. Nós temos o Tiago, que está aqui com a gente, se apresenta para a gente, nome completo, série, RG. Feliz sábado, meu nome é Tiago, estou no 2º ano do ensino médio e é um prazer estar aqui nessa bancada em mais um Gospel Night. Show! E nós temos, não por último, mas não menos importante, óbvio, a Alanis. Alanis, se apresenta para quem está em casa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alanis, do 2º A também, né? Aqui a panelinha do 2º A, da Escola do Pensar. Estamos aí para ajudar a somar. Perfeito. No backstage, nós temos também alguns alunos do E-Play, o Klaus Rios, e temos também o Herbert Leite, que está nos ajudando, e o Will, que é da equipe técnica, professor Gui. Enfim, uma alegria ter toda essa equipe junto com a gente aqui. Galera, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e talvez até para você que está em casa aí, ou você que está assistindo a Rede Nova TV, vocês se consideram gastadores além do necessário? E aí? Olha, primeiro momento eu acho que eu diria que não. Mas depois analisando um pouquinho da impulsividade de comprar uma coisa que não é tão necessária. Depois do Subway de hoje? Depois do Subway de hoje, depois de um iFood, assim, a gente, igual a gente falou, né, no outro dia no tema sobre finanças, eu acho que essa questão da impulsividade conta muito nesses momentos. Ok. Eu acho que, por outro lado, já sou muito mão de vaca. Você não gasta nunca, Julinha? Você segura o máximo possível? Exatamente. Só que quando é por uma boa causa, aí eu tento... Tá bom, vai. Tô precisando de R$100, Julinha. Ai, misericórdia. Pede pra mim. Tiagão, você eu já vi que você é controlado, cara. Dinheiro, eu tenho uma questão muito séria com dinheiro, cara. Com as minhas vivências na minha vida até aqui, eu aprendi a dar valor, não ao dinheiro em si, né, mas ao valor que ele tem, o suor do rosto, que para conquistar aquilo que eu tenho. Então, com dinheiro, eu sou mais assim. Ok. Mas focado também, né? Sim, eu tenho meus objetivos. Um foco com esse valor. Sonhos, etc. Pastorzão, e você? Interessante, hein, professor Anderson? Muito interessante, porque esse bate-papo aqui é legal com os mais jovens, com os alunos, porque há essa troca, né, de experiência. E me lembro quando tinha a idade de vocês, não faz muito tempo, o que acontecia? A nossa geração, a minha geração, assim, não foi muito ensinada a poupar. Então, não tinha muito essa cultura. Já no Japão já tem, né? Lá eles são ensinadas as crianças desde pequena a poupar. E hoje no Brasil nós já temos assim esse pessoal da nova geração, já estão sendo ensinados, né, a poupar, a ser, a Júlia falou, mão de vaca, a gastar, né, com mais controle, não gastar tanto pelo impulso, a pensar um pouco mais, a pensar numa faculdade, pensar também no carro. Então, isso é legal, isso é legal. No meu tempo, assim, também, meu pai me ensinava também, ó, filho, sempre tem um dinheirinho reservado. E aí eu fui desenvolvendo, mas às vezes não é fácil, às vezes a gente tem que passar por algumas experiências, até tem época da vida, né, depois de adulto, você tem que quebrar um cartão de crédito, passar um período sem, para não gastar demais. Para não ter o nome
Difamado em algumas praças aí, né? Isso também. Perfeito. Pastor, em que parte da Bíblia a gente vai encontrar essas 3 histórias e o porquê elas são tão importantes para a gente? Legal. Em Lucas capítulo 15, então já no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro dos Evangelhos. Então, Lucas capítulo 15, nós temos aí a história do amor de Deus. A história do amor de Deus aí pelos perdidos. E aqui em Lucas 15 nós encontramos 3 situações de perdidos, né? E professor Anderson Chu, agora deixa eu te fazer uma pergunta, né? Aqui São Paulo é grande, é uma cidade grande, é maior aqui, né, da América Latina. E você já se perdeu aqui ou em outro lugar, em alguma cidade, já se perdeu? Teve uma sensação assim de estar perdido e deu mal? Pastor, eu acho que eu sou a pessoa mais perdida que eu já conheci na vida, né? Para eu sair daqui do colégio e voltar para casa, às vezes eu ponho no Waze. Mas quando eu era pequenininho, eu lembro que eu estava bravo, assim, a gente estava indo para a praia, minha família, eles estacionaram, e aí eu meio bravo, assim, fui indo na frente, e quando eu me deparei, eu estava perdido no meio da areia da praia, né? Eu olhava para um lado, para o outro, não enxergava meus pais, não enxergava minha família, meus primos, e foi batendo um desespero, assim, no coração. Eu era pequenininho, cara, quase não falava direito, assim, né? E acho que tem uma carga emocional tão grande que eu lembro, porque eu não lembro de quase nada, né? E aí eu lembro que tinha uma rocha num canto da praia e pro outro lado ela era extensa a orla, né? E aí eu falei assim, eu vou até a rocha e aí da rocha eu vou voltando para cá e vou andando na praia até eu encontrar. Quando eu estava chegando perto da rocha, eu encontrei meus pais, que eles tinham decidido ir para perto da rocha por conta da sombra ali, etc e tal. Mas deu um medinho, viu? Ser um perdido assim assusta e no dia a dia acho que a gente acaba se perdendo às vezes direto, né? Verdade. Então, hoje, justamente, nós vamos ver aqui esses segredos, essas descobertas que vamos estar fazendo, justamente do que é estar perdido. Ok. Também aqui nós vamos ver a parábola, né? A parábola é uma história, é uma narrativa curta do dia a dia. Uhum. E Jesus gostava, então, de contar essas parábolas, né? Essas histórias curtas, assim, justamente para que as pessoas pudessem aprender. Então, Jesus conta essas 3 histórias, uma voltada mais para os homens e os meninos, né, que é a parábola ali da ovelha perdida, tinha muitos pastores. Depois vem ali da dracma perdida, que é para as mulheres, né, as mulheres ali quando estavam se preparando para o casamento, e elas usavam, ganhavam no casamento um diadema do esposo. Então, por isso das dracmas, né, tinham 10 dracmas nesse diadema. E aí, então, para as meninas com certeza prestaram atenção também, né, das mulheres, e depois também desse filho que você falou, esbanjador aí, né? Uhum. E vamos conversando aqui, ver também o que eles falam aí, se eles já se perderam, a sensação de estar perdido, não é mesmo, professor? E aí, galera? Olha, uma vez eu me perdi dentro de uma loja no shopping. Foi uma das experiências mais assustadoras que eu já tive. E aí eu descobri que minha mãe estava abaixada pegando uma roupa que estava no chão. Só isso. Foi terrível. E aí, ela... Comigo, eu nunca achei que eu estava perdida, porque pra mim eu estava passeando, né? Eu só entendia que eu estava perdida quando eu via minha avó louca atrás de mim, correndo. Ou falando no microfone do mercado, a Lani Sena aparece na recepção. Aí eu me toquei e falei, ela tá me procurando. Aí eu tive que ir lá. Você já causou no mercado, então, hein? Não, gente, eu tava olhando as prateleiras de Nescau, né? Aquela coisa toda. Sucrilhos e tal. E você, Tiagão? Na vida já estive perdido, sim. No sentido literal da coisa, já me perdi em vários lugares. Na rua, já me perdi em shopping, já me perdi em supermercado, já me perdi mais da minha mãe, né? Foi uma sensação não muito agradável. Nem um pouco, né? Eu já me perdi várias vezes nesse colégio aqui, viu? Mas agora eu já decorei onde as escadas saem. Tem muito lugar aqui dentro, meu Deus do céu. Para quem não conhece, nós estamos aqui na Escola do Pensar, em um dos estúdios aqui. E vocês viram que a galera tá com uma camisetinha igual, viu, pastor? Nem apresentei, né? Essa camisetinha do E-Play, que significa Escola do Pensar Play. É uma galera envolvida nos projetos, são alunos voluntários que dedicam tudo de si, não só a parte intelectual, mas também a sua força, sua mão de obra para impactar vidas, impactar pessoas. Eles atuam juntos com os alunos do projeto Gênios.
com os alunos no geral, funcionários, e a gente tem vários projetos assim realizados. E é uma alegria ter essa galera com esse impacto, com essa magnitude aqui junto para a gente debater sobre a Bíblia. Parabéns aí, professor Anderson, pelo projeto. Parabéns, parabéns à escola, parabéns aos alunos aí que também estão envolvidos. Antes aqui nos bastidores, antes de começar, né, até perguntei qual era o ano deles, eles falaram assim, o segundo. Eu falei, que bom. Então, tem mais um ano aí para poder justamente continuar, que eu vejo eles muito envolvidos, né, e isso é muito bonito de ver os adolescentes assim. Perfeito, é uma honra para a gente também. E aí, pastor, então nós temos essas 3 histórias em Lucas 15. Certo. Então, vamos ver, então, uma característica interessante, né? A ovelha perdida. Essa história, essa narrativa aqui de Jesus é interessante porque a ovelha tinha um pouco isso que você falou. Ela tem isso que você falou um pouco, né? É da sua característica, o professor Anderson. E nós também, né? Dependendo da idade, alguns até permanecem por mais um tempo. A ovelha, ela se distrai muito facilmente. A ovelha, ela se perde muito facilmente. Tem TDAH. Por isso, precisa de um pastor, né, para estar conduzindo o rebanho. Então, quando Jesus aqui conta essa história da ovelha perdida, o pastor tinha quantas ovelhas? 100. Mas ele sentiu falta de uma. Foi contar lá, contou no final do dia, 99. Contou de novo 99. Está faltando uma. E então ele deixa ali as 99, né, protegidas, guardadinhas ali, né, com seus amigos. Saiu, pastor, estou saindo, mas olhem minhas ovelhas, cuidem delas. Elas também são preciosas. E ele sai em busca daquela ovelha perdida. E quando ele vai, procura daqui a ovelha, não sabemos, né? Será que era Dolly, né? Dolly, a ovelha. Chama lá a ovelhinha, né? Porque os animaizinhos, os pastores, dão nome, né, para as ovelhas. Todos os animais, quem cria gado, ele dá os nomes ali para os seus animaizinhos. Nós damos, né, para o gatinho, para o cachorrinho, e as ovelhinhas também têm os seus nomes. E quando ele procurou, encontrou. E como que ele ficou? Muito feliz, né? Tanto é que quando ele chega com os pastores, ali com os amigos, ele traz a ovelhinha e ali faz uma grande festa, porque ele encontrou. Interessante também que, se o pastor não fosse o dono da ovelha, se ele fosse apenas um pastor ali, um funcionário que estava guardando ali, se desse falta de uma ovelha e não encontrasse, ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar para o proprietário ali das ovelhas, né, aquele dote ali, aquele valor da ovelha. Então, apenas uma comparação, né, também com Jesus também, que ele é o nosso pastor. E ele veio aqui pagar também por nós, né, aquilo que nós merecíamos. E ele veio pagar os nossos pecados. É um pastor que é cuidadoso, que é atencioso, que percebeu que de 100, uma faltou. O volume de uma comparado a 100 é quase insignificante no sentido de espaço, né? No sentido de visual. Quantidade. Mas ele está falando aqui que ele percebeu que uma estava faltando e ele foi atrás. Então é um pastor que é atencioso e que cuida da sua ovelha, de uma ovelha que é distraída, que vai para longe. Talvez, não sei, né? Viagem minha aqui, né? Mas talvez por causa disso que o cajado tem a curva na ponta, para trazer para perto essa ovelha, para puxar para perto do pastor? Seria por causa disso, pastor? O cajado também é muito importante na função, né, dos utensílios que o pastor tem, né, ali para proteger, né, ele anda com uma capanga também, as pedras ali, para jogar o cajado também, para puxar, talvez para também dar um ensino para ela. Por aqui. E é interessante que na porcentagem foi 1%, né, de 100, apenas uma, mas ele não desprezou, poderia desprezar, não, esse mês meu salário não vai vir tanto desconto, se perder uma, tá bom, não, mas ele se preocupou, correu atrás dessa ovelha. E isso aí também nos ensina a valorizar as pequenas coisas, certo? Às vezes a gente pensa assim, fala assim, perdi aqui R$1, só foi R$5 ou só R$10, deixa para lá. Às vezes até a comida do prato, não é mesmo? Então, às vezes, nós colocamos demais e aí sobra aquela comida ali e vai para o lixo. Então, o que minha mãe ensinava? Assim, filho, coloque o tanto que você vai comer. Se você achar que não ficou com fome, você vai lá na panela e repete. Então, a gente também não pode ser, vamos entrar daqui a pouco, né, um esbanjador, ter cuidado também. Porque 1%
parece pouco, mas de grão em grão é que... A galinha enche o papo. Muito bem, é isso aí. Eu não sabia se era para continuar ou não. É de grão em grão, que se chega também a 1 milhão. É de grão em grão. Galera, vocês já tinham ouvido falar sobre essa história? Já tinham parado para pensar nesses princípios aqui? E aí? Sim, tem até um louvor, né? Uma música gospel que é Ousado Amor, que a gente conhece bastante, que fala sobre ele deixar as 99 ovelhas para ir buscar uma. E quando a gente remete a essa questão de quantidade, de importância, ele não se importou em deixar as 99 que estavam ali guardadinhas e seguras para poder buscar uma que estava perdida. Então, isso mostra que cada um, sim, tem o seu valor. Principalmente para ele, né? Que é o nosso Criador e que através do pastor, né? Veio como uma analogia e tal. E é muito bonito pensar assim. Eu acho que é um choque de realidade. Perfeito. Não importa, talvez, o quão pequeno a pessoa se sinta. Talvez a gente está falando para alguém aqui que está acompanhando a gente que se sente menosprezado, que se sente pequeno demais. E eu acho que esse é o brilho do texto. Não importa. Não importa o quão você pensa que é pequeno ou insignificante. Saiba que para um pastor, para o seu pastor, para Deus, você tem muito valor, muito valor. E ele pode estar, entre aspas, né, cansado após um dia de serviço, mas ele vai atrás com esmero, com cuidado, e ele vai atrás dessa ovelha para trazê-la de volta. E tem mais, não só contente em ir buscar, ele fica contente a ponto de festejar. Ela voltou, a ovelha perdida voltou. E eu acho que isso que é lindo, né, do evangelho, isso que é lindo de Deus, né? Esse viés, né, que o professor Chu puxou é interessante, né, Tiago? Gostou desse viés aí? Ele ia falar alguma coisa, eu senti que ele ia... Eu também senti. Põe pra fora, Tiago, desabar. Outra coisa que eu gosto de prestar atenção bastante nessa história é que não importa, independente se é vales, cumes ou cristas, o pastor ia atrás daquela ovelha e ele não ia se cansar até trazer aquela ovelha de volta. Independente se ele se machucasse no processo, independente se fosse árduo o caminho até achar aquela ovelha, ele não ia descansar. E como a parábola, né, remete justamente a Deus, Deus não se cansa da gente, mesmo que a gente seja lá no fundo do poço, mesmo que a gente seja o mais longe possível, ele não vai desistir da gente, mesmo assim ele vai estar de braços abertos, que é um ponto que outra história também diz bastante, que Deus sempre vai estar de braços abertos para nos receber e festejar, como o professor havia dito, justamente sobre essas histórias. Afinal, não há abismo que separe a gente do amor de Deus, né? Verdade. A ovelhinha também, dentro da emoção dela, fica feliz, né? Fica feliz. Os animais, eles correspondem à emoção do seu dono, né? Não sei se você tem animal em casa, professor Anderson. Tenho 2 cachorrinhos vira-lata. E você chega em casa, eles ficam amuados, lá tristes, não, né? Como é que é? Quase me derrubam, me suja tudo. Não é legal isso? Vocês têm animais também? Eu não, eu tinha. Não é? Mas ela faleceu. Ela também já estava bem velhinha. Foi bem cuidada até o fim. Mas ela já estava velhinha. Mas eu sou do tipo que deita com o cachorro e brinca com ele, deixa subir em cima e lambe. Ai, meu Deus. Verdade. Os animais, eles só faltam falar, não é mesmo? Porque a minha filha tem uma cachorrinha também em casa lá, que está com a gente, poodle, sabe? Mas nós chega em casa, ela pula, ela é pequenininha, mas dá cada pulo que eu penso, nossa, falta pular no meu colo. E ela pede colo, interessante. E essa ovelhinha também, né, com certeza, ela viu o pastor, pediu colo, né? Porque ele levou nos ombros, né? Pediu colo, quem sabe ela estava ferida, machucada, assustada, com medo. E o pastor protegeu, né? Deu a garantia, não, agora fique tranquila, vou te dar uma água fresquinha, vou curar suas feridas e um bom alimento. Então, é o pastor, né, que cuida das ovelhas. Talvez um exemplo bem simples, né, para a gente finalizar essa primeira história aqui, é quando a gente chega num lugar ou um evento que a gente sabe que a gente vai ficar um tempo longo e um monte de gente desconhecida. Um monte de gente desconhecida. A gente chega até, não sei vocês, né, eu sou assim, eu chego até desconfortável. Pensando assim, acho que eu vou embora, cara. Se demorar para começar, eu vou embora, não sei. E aí, de repente, a gente olha e encontra alguém conhecido. E aí dá um alívio, alguém conhecido nesse ambiente. Talvez a sensação mais ou menos essa, né? Tô sozinha, a ovelha, né? Tô sozinha, correndo risco, porque tem lobo, tem urso, tem outras coisas. Em lugares perigosos, achei alguém que me protege e cuida de mim. Talvez uma sensação de alívio, de conforto, né? E essa é a sensação que a gente pode sentir quando a gente se achega no colo desse pastor que nos protege também.
A segunda história parece que não tem nada a ver. Ele sai dessa primeira aqui e começa a falar de dracma. Uhum. O que é dracma, galera? Vocês sabem o que é dracma? Pode responder mesmo? Manda bala. A gente tava conversando aqui antes do programa, né? Me revelou. A dracma é nada mais que equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa trabalhadora. Então, uma dracma equivalia exatamente a um dia de trabalho. Estudou para falar. Aluno bom esse aí, hein? Vai tirar 10, professor? Eu ia falar que era uma moeda. Eu pensei que fosse questão de dinheiro mesmo, questão financeira. Porque dracma me lembra alguma, sei lá, uma moeda, alguma coisa em questão de valor mesmo, físico, assim. Exatamente. A dracma é uma moeda do tempo, né? Romano lá. Então, essa dracma, porque ela é chamada dracma, essa moeda, ela representava justamente também ali o dinheiro da época que circulava. Como hoje aqui no Brasil nós temos o nosso real. E aquela dracma, então, tinha um valor muito importante para as moças depois que iam casar. Quando as moças, né, estavam se preparando ali, as moças judias e tudo mais, elas recebiam do seu esposo a dracma, que hoje nós não temos aqui a aliança de casamento. Então, no dia do casamento se troca a aliança, não é mesmo? E o esposo dava ali, o noivo dava para a noiva, né, a esposa, um diadema, para que ela colocasse na cabeça com 10 dracmas, certo? Cada dracma, o Tiago explicou aqui muito bem, né, equivalente a um dia. Vamos colocar esse um dia aí, né, de trabalho nos nossos valores aqui reais, professor? R$70, tá bom? Por aí. Então, R$70. Então, 10 dracmas, R$700. Naquela época, se hoje já é um bom valor, né, é quase um salário mínimo, imagine naquela época também, né, com a desvalorização que nós temos. Hoje temos inflação, mas naquele tempo era um bom valor, 10 dracmas. Então, ela colocava ali aquelas dracmas na cabeça, era um diadema, e ela deixava guardada. Só que, o que aconteceu? Essa recém-casada, né, essa moça lá recém-casada, tudo mais, ela percebeu que perdeu uma dracma do seu diadema. E as casas da Palestina são casas escuras, né? Eram casas escuras, não tinha eletricidade, ainda a época era muito difícil. Qual era a lâmpada lá? Lamparina, né? Não sei se vocês aí lembram, né? As candeias, lamparina, já foram no interior, na roça, né? No sítio tem o quê? Lampião de gás. E lá eram as candeias, as lamparinas. E ela pegou as candeias, lamparinas e começou a procurar, porque tinha um grande valor para ela sentimental. A dracma sabia que estava perdida? Não. A dracma não tem sentimento. Mas ela sim tinha um valor sentimental para a dona, certo? Então, isso é interessante aí nesta parábola também, já da dracma perdida. Porque essa dracma, a moeda, como a aluna Alanis aqui falou, ela também tinha ali a efígie ali do seu imperador. O imperador romano revelava a que nação eles pertenciam. E revelava que ela também estava ali ainda sob o jugo romano e tudo mais, mas o imperador, o dono dela, na verdade, representava a Deus, né? Que Deus é o nosso verdadeiro criador, o nosso Pai, que cuida de nós. Então, perder ali também uma moeda para ela e dar explicação para o marido, né? Já pensou ali, o pau da barraca ia quebrar em casa, né? Perdeu a moeda, nossa, recém-casado. É como hoje em dia andar sem aliança por aí. Desse tipo. Quase isso. Isso aí é difícil, hein, gente? Acredito eu que um dia de trabalho... Perdi uma dracma, né? Eram 10. Um dia de trabalho com o suor do rosto, né? Que não havia dito antes, vale bastante, pastor. Se eu não acredito que um dia de trabalho é árduo, o professor também, como todo mundo aqui, que meus colegas de trabalho também pensam, um dia de trabalho é muito difícil. Eu, quando depois de um dia de trabalho, eu quero o quê? Quero descansar. Então, imagina perder um dia de trabalho seu. O quanto que valia aquilo, o quanto que aquilo simbolizava para a mulher. Ela precisava achar aquela dracma. E é justamente, acho que vai explicar sobre, né? É como se fosse a ovelha perdida também. A ovelha perdida tinha aquele valor especial da mesma forma que a dracma perdida também tinha um valor. E aquela mulher caçou na casa inteira, revirou tudo, móveis, tudo, chão, telhado, até achar aquela dracma. E é justamente o nosso valor. A gente vale muito, a gente tem um valor estupendo, e quando a gente se perde, a gente tem que, o nosso autor, né, o nosso criador, revira tudo até encontrar a gente. Perfeito, Tiago. E eu pensei aqui, o que será que a gente já perdeu que a gente procurou muito?
Julinha, o que você já perdeu que você não parou até encontrar? Misericórdia. Deixa eu pensar aqui, peraí. Ela para e se posiciona. Pausa. Não, porque assim, eu acho que a coisa assim mais que eu perdi, que eu fiquei procurando, foi dinheiro mesmo. Mas, de resto, Vocês já talvez perderam um chave de brinquedo. casa? Gente, Nossa, agora a minha eu avó lembrei. fez 4 chaves pra mim, acho que em uns 3 meses. Porque eu esqueço onde eu deixo, não é questão de eu... A gente percebeu. Não é questão de perder. Não é Você questão só de deixa perder. num lugar e não vai Eu só buscar. guardo no lugar certinho, com cuidado, mas eu esqueço no lugar que eu guardei. Assim, Tá certinho. Oxi. Ok, Tiagão. Eu já perdi pilha de Xbox. Queria jogar o jogo, não podia jogar porque não tinha E pilha. procurou. Eu não achava pilha. Aí eu... E tava no despertador da sua mãe. Não, tava no brinquedo do meu irmão. Eu pegava o brinquedo aí é triste. pra poder hein? jogar videogame. Ficou sem videogame? Não, ele ficou sem brinquedo. Não, meu irmão ficou sem brinquedo. Ah, Eu peguei... Eu ontem, acho que o Will e o Matheus estão aqui no backstage, acho que vão confirmar também. Fiquei procurando a chave da minha moto aqui. Fui na sala, Misericórdia. busquei na mochila. Você tava junto, né, Alanis? Não? não. Busquei na mochila, não encontrei. Subi aqui no estúdio, revirei o estúdio, não achei minha chave. Como que eu ia embora, deixar a moto aí? Desci até a moto, tava na moto a chave. Passou o dia todo na O moto. famoso TDAH. Professor e psicólogo, explica pra gente o que é TDAH. Legal, pode ser definido por eu. Se define. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí uma das questõezinhas, né, é a memória, pastor. Ruim, difícil, viu? Eu tenho isso, então. Até eu decorar o nome dessa galera aqui demorou. O da Alanis eu ainda troco pelo da Agatha às vezes. Mas voltando aqui, né? Não vamos perder o foco, né? Manter o foco aí. Certo, pastor. O que mais que a gente pode pincelar dessa história? Ou a gente pode ir para a terceira, que parece que é uma amarração geral? Só para a gente, então, fechar a história aí da moeda perdida, da dracma, eu só acho assim, que é interessante a gente também focar, né, pensar em foco, na questão do valor sentimental. Certo? Isso é importante, Tiago. A gente saber, às vezes, separar. Quanto é que vale, vamos supor, às vezes, quanto é que vale essa Bíblia? O que vale mais, essa Bíblia ou o seu celular? Qual o valor sentimental que você tem mais? Pela Bíblia ou pelo celular, né? Às vezes nós temos que pensar em algumas coisas. Hoje em dia as fotos estão mais no celular, né? Mas antes aí a gente tinha muito foto em quadro, nesses lugares. Então, às vezes, tem pessoas que dão muito valor sentimental. Às vezes você dá uma rosa para a menina, né? Às vezes você chega para a menina e dá ali, toma aqui R$50, compra uma rosa para você. Ou você chega e dá uma rosa. Então, essa dracma para essa mulher, para essa recém-casada, essa moça lá, tinha um valor sentimental muito maior do que os R$70, Tiago. O contexto, né? Ela recebeu o joguinho muito importante. Uma coisa que eu pensei, desculpa te... Não, pode falar. Mas tanto a ovelha como a dracma não sabiam o valor que elas tinham. E eu acho que para a pessoa que tinha elas ali, que possuía de alguma forma, elas tinham um valor atribuído, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente não sabe do nosso valor realmente, mas o autor de tudo sabe. E, desculpa, foi um paralelo que chegou... Mas acho que isso é legal. Quando a gente se depara com o quão importante somos para alguém, e talvez até mais, o próprio Deus, não tem como a gente continuar se enxergando como inferiores ou desprezíveis, como a Bíblia muitas vezes nos coloca, porque nós somos pelo pecado. Ou nos enxergarmos da mesma forma, né? Porque A ótica muda, o ponto de vista muda. Se Deus que é o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, não vê a gente dessa forma, não tem como a gente ver, né? Realmente, tipo assim, quando a gente lê essas histórias, a gente gosta muito de imaginar na visão do pastor, na visão da mulher. Aí, agora, pensando na outra perspectiva, do outro lado, nessa controvérsia, né? Imagina você sendo aquela ovelha, sei que a gente tá em outra história, mas retomando a da ovelha, mas a gente sendo aquela ovelha pensando, putz, mesmo tendo 99 para cuidar, ele quis atrás de mim, cara. Ele quis me procurar, ele revirou a casa inteira por mim. Então, cara, acho que é um sentimento inimaginável imaginar que, mesmo tendo tantas outras coisas com mais valor que eu, entre aspas,
assim por assim dizer. Olhando pela perspectiva da dracma, olhando pela perspectiva da ovelha, é um valor muito grande que é atribuído a gente. E não foi qualquer pessoa que foi buscar, foi o próprio pastor, né? Então Ou a a dracma própria- era o noivo que dava para noiva. Tiagão, já tá juntando suas dracmas aí? Presente, Juntando o aí, diadema aí. Formar o diadema da noiva. Eu já tô juntando Seria minhas diadema, dracmas já. pastor? Oi? Seria O diadema. diadema é... tipo uma tiara, não é? Tiara, É a coroa com os Coroa. dracmas. Não é bem de uma coroa, é um diadema. Assim, em alguns lugares chamam de diadema, outros tiara, que as mulheres Ah, tiara. tiara Entendi. usam assim, no cabelo para segurar e tal. Entendi. Perfeito. E agora a terceira história, pastor. Vamos adiante, Dá Professor uma Anderson. resumida aí pra gente. Fala. Olha, que legal. Então, essas três histórias nos lembram, realmente foi o início aqui, até um pouquinho, acredito que falamos sobre o amor de Deus pelos perdidos. Então, quando nós estudamos aqui a parábola também do filho pródigo, ele é chamado aqui de filho pródigo, a gente lembra, assim, realmente que, puxa, esse filho, ele aprontou demais, né? Ele chega assim, pai, dá-me a parte dos meus bens, né? Bens que me cabe. Então, isso foi uma afronta ao pai. Porque quando é que nós recebemos a herança dos nossos pais? Quando eles falecem. Quando eles vêm a falecer. E um filho, pedir a herança do pai quando o pai está vivo, é como se o filho chegasse assim, ó pai, eu queria que o senhor estivesse morto. Para mim, o senhor vale mais morto do que vivo. Porque Ou queria vivo, que né? morresse logo, né? Para conseguir o dinheiro. Não é forte isso? É. Não foi Ouvir pesado? de um filho isso deve ser muito difícil, cara. Foi difícil ali para aquele pai. Mas aquele pai, interessante que aquele pai atendeu o pedido do filho, Ele foi lá, calculou, tinha o filho mais velho, e segundo os costumes aqui dos judeus, o filho mais velho recebia a herança em dobro. Então ele calculou lá a herança do filho mais velho, separou e calculou a herança do filho mais novo, deu para ele. Ele ficou poucos dias em casa. Separou tudo e foi para um país distante, uma terra distante. Vocês lembram da história? O que ele fez lá? Se tornou um grande empreendedor? Ele foi um grande conquistador ali de uma grande fortuna, multiplicou sua fortuna. E aqui, interessante que a Escola do Pensar, né, o Play, está trabalhando muito essa questão aqui com os alunos. Isso também está aqui dentro do nosso bate-papo. Porque fazer com que os jovens possam pensar, porque meu pai já dizia, e minha mãe também, mais vale aprender com o erro dos outros do que com o nosso erro. Não é mesmo? Claro que tinham 2 filhos, né? Nós vamos aqui falar dos 2. Mas esse aqui ele foi muito ousado, além, né, dos limites padrões que a gente talvez... Não sei se você iria, professor, fazer isso. Olha, eu não teria essa coragem, não. Foi ousadia, não foi, rapaz? Poucas vezes eu vi assim meus pais tristes, né? E das vezes que eu vi já doeu muito. Ainda ver ou causar isso de forma consciente e intencional, acho que é muito Saber que eu sou a dor do meu pai é pesado, cara. pesado, né? Parabéns. Que aqui, né, nós temos assim jovens com essa cultura já, com essa educação, com essa formação. Isso é importante, né? É importante ver vocês aqui já com esse foco. Porque justamente nessa parábola nós podemos perceber que a família foi abalada. Imagine um filho que sai sem dizer para onde vai. Os meios de comunicação eram bem difíceis naquele tempo, né? Igual hoje, né? Que você manda um WhatsApp, mensagem lá no Face, no Instagram e tudo mais. Não, eram difíceis. E ele vai para uma terra distante, um país distante, e lá ele começa a conhecer novos amigos. Puxa, e uma coisa interessante, nós aprendemos aqui nessa história. Quando nós temos dinheiro, temos amigos. E quando não temos dinheiro, quem são nossos verdadeiros amigos? Parabéns, Tiago. Não é verdade? Quando nós estamos com um problema, uma dificuldade, quem nós procuramos geralmente por último? Às vezes até por último, né? Às vezes você já falou com A, B ou C, já começou aqui e lá, mas quando o cinto aperta mesmo, então está difícil. Não, vou ter que contar para a mamãe, família, vou ter que pais. contar para os pais, para a vovó, né? Quem cuida da gente. Já ficou na hora de abrir o jogo,
Chega uma hora que a dona Vera tem que saber, né, Alane? Ah, gente. Brincadeira, Minha parceira, gente. mas é verdade, cara. Chega uma hora que a gente só pode contar com uma pessoa ou com outra pessoa e não é outros senão pai e mãe, cara. Eles estão ali para tudo quanto é barra que a gente for suportar, né? Mas antes da gente dar esse panorama geral, essa contextualização sobre a história dele e até resumir assim para a galera de casa entender também de quem que a gente está falando, o que é pródigo? Porque a parábola é do filho pródigo. O que é pródigo? Porque eu sempre ouvi, tipo assim, pródigo é aquele que foi e agora tá voltando. Agora apareceu o filho pródigo. O bom filho a casa retorna. Eles misturam os textos, né? E para vocês, galera, o que é pródigo? A cara do Thiago. Nossa, quem eu já penso sabe. muito naquele... gente, desculpa o termo, que é a forma que eu encontrei. Aquele cachorrinho que volta com o rabo entre as pernas, sabe? Tipo, todo... eu vou ter que voltar. Eu fui, fiz o que fiz e agora eu tenho que voltar para o meu lugar porque é aqui que eles vão me aceitar e é aqui que eu tenho que estar. E aí, Thiagão? Nem sabe disfarçar. O que é pródigo? Antes de saber o verdadeiro significado, eu imaginava justamente isso que o senhor havia comentado, que ele tinha ido, se É perdeu. o senso comum. Exatamente. Sempre que eu ouvi falar nessa expressão pródigo, né, em músicas, em pessoas falando, meus pais falando, tipo assim, é sempre aquela pessoa que se perdeu e voltou no final. Aquela pessoa que acabou nos caminhos da vida, na curva, a vida acabou pegando ela, só que por algum motivo ela se arrependeu e voltou ao seu estado original, ao seu estado de consciência. Pra mim, isso é E pródigo. agora, o que é pródigo para você? Depois de entender o significado, antes do programa começar, é a pessoa que esbanja, a pessoa avarenta e, ao mesmo tempo que ela é avarenta, ela gasta mais do que ela conseguiu com a sua avareza. Uma pessoa que esbanja muito, ostenta muito aquilo que ela tem. Tá, vamos ver o que o nosso dicionário fala a respeito dessa palavra. Vamos lá, professor. Será? Pródigo. Que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. E aí ele usa como exemplo a parábola do filho pródigo, alguém que gasta muito. O professor Gui Júnior aqui no backstage até nos trouxe uma referência aqui, né, de música que talvez represente esse perfil, esse estilo, que é a do Cazuza, que é exagerado, jogado aos seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Gastar mais do que o necessário. Alguém já gastou mais que o necessário aí? Ixi, meu Deus. Foi a pergunta, né, que nós tratamos aqui no início, né? Foi o que nós falamos no início. Como é que estávamos aí gastando as coisas. Então, vocês estão aí no caminho, né? Foram falando, né? Uns gastam mais, outros menos, já pensam em economizar, já pensam em fazer uma poupança. Mas esse jovem, ele não ligou para isso. Porque imagine você receber uma herança, uma fortuna aí. Porque o pai era fazendeiro, né? O pai tinha muitas propriedades, era rico. E ele saiu ali com as sacolas, né, de dinheiro ali, e cheio da grana. Imagine aí, como é que eles falam aí, Tiago? Vocês falam as minas? Tudo... Opa! Sei não. Como é que é, Thiago? Você fala aí? As senhoritas. As senhoritas, As madames. Mademoiselles. Parabéns aí. Mas ele já deveria estar aí mesmo, né? Pronto para falar, as minas, as garotas aí vão tudo cair aos meus pés. Por quê? Um rapaz bonito, jovem, né? Bem simpático, De com Juliette. dinheiro. Corta-vento, Nike, Corta-vento. Lacoste. De moto aí. Diz que não Kawasaki sabia, né, branca. Thiago? Não sabia não, né, Thiago? Então, o que vai acontecer? Ele não vai se preocupar em poupar, porque ele já pediu mesmo o dinheiro do pai para justamente gastar. O foco dele ali justamente era gastar, era usar o dinheiro ali, sem contar quanto que estava saindo. Então, aí é importante, né? Das 10 moedas, uma é importante. Das 100 ovelhas, uma é importante. Então, tudo é importante. E esse jovem não teve esse controle, ele começou a gastar, e ali ele foi ficando cada vez mais pobre. Foi ficando cada vez mais pobre, mas ele não percebeu. Até que veio uma grande fome naquele país. E com aquela fome naquele país, ele, de repente,
bate a mão no bolso, né, assim, procura a carteira dele, tá bom, deixa eu contar aqui os meus milhares. E começa assim, vai numa parte da carteira, vai na outra, opa, nessa aqui não tem nada. Puxa outra carteira, opa, aqui também acabou. Mas não é, ainda tem um lugar que eu guardo. Quando ele coloca a mão no bolso, também não tem mais nada. Então, percebeu que tinha acabado tudo. E aí, então, ele vai atrás dos amigos. Foi o que nós comentamos. Foi atrás dos amigos. Oi, aí, Tiago. Oi, Alanes. Oi, Júlia. Tá, lembro de mim? Eu sou aqui o jovem, aquele jovem, o filho lá que vinha do outro país. E eles viram a cara. Não te conheço, não. Eu te conheço, né? E todos começaram a virar o rosto para ele e desprezá-lo. E ali foi, então, desprezando cada vez mais. Ele ficou sem amigos. Ao ele ficar sem amigos, ele encontrou apenas um fazendeiro que deu trabalho para ele ali, que era para ele cuidar de porcos. E seria um trabalho muito humilhante para ele, porque ele era justamente judeu. E para judeu, cuidar de porcos era uma humilhação, certo? Era um trabalho de muita humilhação. E ele também não teria comida. Ele teria que comer aquilo que os porcos comeriam. Já pensou? Você comer lavagem de porco, né? Comer resto de comida, às vezes comida estragada, hein, professor? Comida assim que já não prestava mais, porque estava uma crise de fome. Então, as comidas eram resto do resto. Era uma lavagem da lavagem mesmo. Vocês já viram lavagem de porcos como é? Eu nunca vi. Nunca viu, professor? Rapaz, preciso te levar numa fazenda e te mostrar o cheirinho ali, né, do chiqueiro e tudo mais. Nossa, eu imagino, mas... Imagine cuidar dos porcos ali e ter que comer junto com ele. E o porquinho falando para ele, sai para lá, hein? Sai para lá, porque esse aqui é o meu. Como é que tá, jovem? Você querendo comer ali o meu almoço, né? Isso foi uma disputa ali entre ele e os porquinhos. Ele não é foi verdade? comparado a um porco, né? Realmente. Rebaixado a esse ponto, né? E isso é a consequência de quem não pesa, né, as consequências dos seus atos, das suas escolhas, né? Porque o termo em inglês, o professor Júnior nos lembrou aqui no backstage, né? Lavish, certo? E ele até disse assim que esse mesmo termo é repetido na Bíblia na situação de Maria Madalena, quando ela quebra o vaso de alabastro, né? Então é esbanjador, que gasta desnecessariamente, em excesso, mas isso traz uma consequência depois, isso traz algo depois. Eu gosto da gente comentar também, acho importante a gente comentar também a segunda definição da palavra pródigo, a segunda linha de definição, mas a gente pode comentar mais perto do final, a gente pode ir seguindo nessa linha aí, e no final, quando a gente entrar no assunto do pai, a gente pode entrar com a segunda definição. Tá certo. Pastor, eu percebi que, assim, ele tinha a liberdade de fazer o que ele queria. Ele chegou no Pai, que era a minha parte, agora a partir daqui é comigo. Ele estava livre, ele tinha a liberdade de fazer aquilo que ele queria fazer. Só que ele acabou confundindo a liberdade com libertinagem. Ele acabou usando aquele benefício que ele tinha, transformando ele em maldição. E ele conseguiu alcançar o opróbrio. Ele conseguiu alcançar a miséria, gastando tudo, e ali a gente percebe justamente quem está do nosso lado e quem não está. Retomando aquilo que o senhor havia dito, dos pais, né? Quem são nossos verdadeiros amigos, eu sempre gosto de levar comigo que existem 3 coisas sagradas: o relacionamento com Deus, o meu caráter e a minha família. Meus verdadeiros amigos estão do meu lado e às vezes eu nem reconheço. Às vezes a gente acaba pensando que, queria que meus pais estivessem longe de mim, eles só me atrapalham, eles só atrasam o meu lado. Só que a gente percebe que quando a gente está longe deles, a gente percebe que a gente não é nada. Afinal, eu, sendo menor de idade e sem meus pais, quem eu sou? Se não for pelo meu responsável, quem eu sou? E a gente acaba percebendo que longe de Deus a gente acaba não sendo nada. Que longe de Deus a gente acaba sendo o vice-treco do subtroço. Que é algo que o pastor Sérgio gosta bastante de reforçar. Nós somos o vice-treco do subtroço. E uma coisa que eu levo bastante comigo é que a gente que se afasta de Deus e não Deus se afasta da gente. Porque o pai estava lá o tempo todo, o pai estava pelo filho o tempo todo, mas no fim ele chegou para o pai e falou assim: ei pai, queria que você tivesse morto e que eu tivesse a liberdade que eu tanto quis. Só que ele acabou confundindo essa liberdade com libertinagem. E a libertinagem é diferente da liberdade porque você tem até um certo ponto de libertinagem, você pode até um certo ponto, mas quando a cerca da libertinagem acabar,
dali pra frente é só miséria. E foi justamente o que o filho pródigo alcançou. Comer comida dos porcos. Eu imagino, nas viagens que eu tenho, eu imagino que lá comendo a comida dos porcos, ele deve ter imaginado, putz, eu tinha tudo, agora não tenho nada, eu podia estar do lado do meu pai agora, eu podia estar sendo aquele filho que meu pai sempre quis que eu fosse, mas no fundo eu só quis saber dos meus interesses e percebi agora que longe de quem realmente me ama, eu não sou ninguém. Pra quebrar um clima um pouquinho aqui, tá bom? Uma salva de palmas pro pastor Tiago aqui, ó. Ó, nós temos uma galera online aqui participando também. O Will Carvalho dando boa tarde aqui pra gente. O Jorginho, isso é muito louco. A gente peca e Deus ainda está esperando por nós. Conteúdo muito bem feito e bateu palma aqui pra gente. Rui Falcão tá mandando uma mensagem aqui de feliz sábado a todos. A dracma tem seu valor, perdida ou não, ela tem o seu valor. A questão é quem sabe o valor dela, sabe do desperdício no fato dela estar perdida. Deus deseja e espera que nos conscientizemos pela percepção e pela lucidez. O filho pensava que a herança do pai valia mais, e o pai orava e esperava que a jornada do filho lhe mostrasse o verdadeiro valor das coisas. Por isso, o aguardava cada dia que voltasse transformado. É como o nosso Deus nos guarda esperançoso. Valeu, Rui. Obrigado, galera, pela mensagem. Um abraço a todos vocês. Abraço, Rui. Torcendo aí para você estar de volta aqui com a gente aqui. Pensar em foco. Bem, eu tenho assistido alguns aí, né? Também um abraço aí para o Rui. Ainda não conheço ele pessoalmente, mas tenho visto aí que os programas aqui têm tido realmente essa qualidade, né? Aí, na sexta-feira é o Gospel Night, né? Gospel Night. Muito bem, justamente aí traz essa turminha assim que vamos construindo conceitos para a eternidade. Nós não estamos aqui apenas para passar nesse mundo por passar. Nós temos que passar por aqui e deixar a nossa marca. É como nós vimos aí a marca do pastor com suas ovelhinhas, da mulher e também dessa família, que nós estamos tratando aqui agora do caso aí da família. Legal o viés aqui também que o Tiago puxou, porque pode acontecer que em algum momento aí que o jovem ele está assim, passando pela sua fase de juvenil e adolescente, tem alguns que pensam assim, meu pai, minha mãe, meus pais não sabem de nada, ou meu responsável não sabe de nada, agora eu sou o dono da minha vida, eu sei de tudo. E quem sabe esse jovem ainda não tinha justamente chegado nessa maturidade de vida que ele quis a liberdade sem pensar nas consequências. Porque nós temos a liberdade de ir e vir, mas toda liberdade ela tem um preço, ela tem as suas consequências. E quando esse jovem ele justamente sai, gasta tudo sem pensar e chega no ponto de estar ali no fundo do poço, é quando a ficha começa a cair para ele. Quando ele começa a lembrar do seu lar, quando ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele não valorizava. Interessante, na casa do pai dele, ele não queria trabalhar, não. Na casa do pai dele, ele não ajudava, mas agora ele foi trabalhar para um homem e para não receber nada, mal para receber a comida. Então, aqui entra um conceito. Lá em casa eu também ajudo, certo? Lá em casa eu também ajudo, porque agora minha esposa também trabalha, né? Fora assim, quando minha esposa está mais em casa, eu ajudo menos. Quando ela está trabalhando fora, eu tenho que ajudar mais também. Vou lá, lavo uma louça, às vezes tem que lavar um banheiro, né? Tem que limpar o chão, porque todos nós moramos na casa. Então, contribuir faz parte. Puxa, vai lá, a esposa fica feliz, puxa, a louça lá, está aquela pilha de louça, então vai lá e lava, né? Todo mundo ajudando, é tão bom, não fica mais leve para todo mundo? É uma surpresa para o papai, para a mamãe. Isso é legal, essa interação. E dá até para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Não pesquisei isso num comentário bíblico, mas posso até aqui, talvez estar exagerando, mas quem sabe aquele filho não era um pouco almofadinha, né? Ele chegava e queria receber tudo nas mãos em casa. Não queria... Mochila para um lado, tênis para o outro, já deitava no sofá e estou com fome, mãe. Não é? E no momento que ele teve que pegar no pesado, ele viu o quão difícil é trabalhar. É você ganhar seu R$1 todo dia, você valorizar. E parabéns aos alunos aqui que eles estão já trabalhando, né? Já estão aqui também se envolvendo num trabalho para pagar seus estudos, né? Eu também, assim, eu fui aluno já bolsista. Então, eu também tinha que estudar de manhã, igual vocês, e à tarde eu voltava na escola para trabalhar, para também ser monitor de classe.
certo? Era ali monitor, mas não era só para olhar, né? Ajudar a cuidar das crianças. E esse filho pródigo, assim, quem sabe ele não teve essa experiência o tempo todo em casa. O pai, filho, faz isso. Ele, já vou, e não ia, né? Filho, faz, não vou. Quando ele se viu sozinho, ele precisou valorizar cada R$1 que ele teve, né? E não valorizou. Ou seja, foi por passar por essa fase difícil que ele se lembrou de um lugar que cuidava dele, dava as condições necessárias para o crescimento e amadurecimento dele. Né? E parece que é assim também, né? Primeiro, entre aspas, BO que a gente passa fora de casa, né? Dificuldade, briga ou situação chata, primeira coisa que a gente quer, voltar para casa. Nossa, quero ir para casa louca, cansei desse dia. Nossa, preciso voltar para casa. E eu acho engraçado e legal isso também. Ele valorizou a casa, valorizou o pai. Como que foi esse processo de volta aí? Interessante, então, nós observarmos aqui justamente isso. O que ele falou? Poxa, lá na casa do meu pai, os empregados dele lá comem melhor do que essa lavagem aqui que eu estou comendo. Então, eu vou ter com meu pai. Ele diz aqui, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra a terra, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça um dos teus funcionários. Então, ele não tinha pretensão mais nem de querer ser um filho, porque ele sabia que tinha pisado na bola. Ele sabia que tinha vacilado. Já que eu desejei a morte do meu pai, provavelmente meu pai não me considera mais um filho. Então, eu vou ter que ser um servo, sou um indigno. Isso, olha só. Pelo menos ele agora já foi recobrando ali a consciência. E quando ele fala isso, então, são atitudes. Vejam só. Nós também, então... Foi falado aqui já pelo professor, temos que tomar atitudes. Foi legal essa linha aí também que foi falado, né? Nós não podemos nos sentir, muitas vezes, pequenos diante das situações. A vida, muitas vezes, vai ser altos e baixos, vai ser uma montanha-russa, vai ter cheia de emoções, né? Mas ele viu que agora ele estava no fundo do poço. Então, ele tomou aqui, levantar-me-ei, né? Verbo de atitude, irei também e direi. Então, as pessoas precisam agora também saber das nossas novas atitudes. Nós precisamos falar. Olha, eu estou arrependido. Me perdoe, me desculpe. Eu errei, eu vacilei, pisei na bola. E quando ele volta para casa, de longe o pai já o vê. Como falou, o pai todo dia ele já ficava. Alguém comentou aqui, não foi? Aí nas nossas redes sociais. O pai, então, todo dia ele já ia, realmente, já ficava ansioso. O pai ama seu filho. E ficava olhando, será que ele vem hoje? Será que ele já aprendeu a lição? Mas eu vou receber, eu amo meu filho. E tal dia, lá vem o filho. O que o pai fez? Correu para dar um abraço no filho. E mandou trazer logo roupas novas. Então, roupas novas também já simbolizaria que ele não seria um servo. Seria acolhido como um filho, né? Bonito, né, Alanis? E tem a questão do anel de herdeiro, não tem? Tem também. Essa questão de colocar um anel nele era que estava reconhecendo ele como um filho. Legítimo. Filho legítimo. E aí vem a segunda definição. Nós temos 5 minutos aqui para a gente encerrar. Aqui vem a segunda definição de pródigo, que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. A primeira definição, ela é representada no filho, que gasta, que esbanja. E a segunda é representada no pai, que tem excesso de amor e perdão e misericórdia para com o filho, né? Legal ver isso, né, pastor? Sim. E então aí vem o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho está chegando em casa, o que ele já ouve? A festa, a comemoração, a alegria, porque o irmão dele voltou. Mas ele não fica feliz. O que ele sentiu? Ciúmes. Irado, né? Irado. A Bíblia fala que a gente deve irar, mas não pecar, né? Ficar irado com as coisas injustas, né? Querer justiça, querer regularizar, mas da maneira certa, com a pessoa certa e tudo no momento correto. Ficar irado ali, não, vou correr atrás dos meus direitos da maneira correta, tá bom? Sem chutar aí o balde, né? O pau da barraca, não pode. Ele ficou irado, mas da maneira errada. Porque o que o pai falou para ele? Olha, você tem tudo, até já te dei a sua parte da herança, você não comemorou ainda porque não quis. Você não fez a festa porque não quis, porque tudo aqui já é seu. Então, a reclamação dele não foi justa. E o que o pai falou? Né? Este meu filho estava morto, né? Reviveu, estava perdido, foi achado. E o pai, então, convida ele para entrar para a festa. A Bíblia não fala, né, se ele entrou ou não.
Acho que até mesmo foi de proposital, né, que Jesus terminou assim essa história, e Lucas registrou também. Por quê? Porque o convite fica para nós, na atualidade. Nós somos o desfecho da história. Nós somos. Uau. Eu percebo bastante, pessoal, não tem muito tempo, eu vou falar rapidão, que assim, uma coisa que eu percebo bastante é que o filho pródigo, ele se arrependeu, ele não teve remorso é aquilo que a gente pede perdão, né, pede desculpa, mas faz de novo, ele se arrependeu de fato. E uma frase muito forte que eu ouvi uma vez é que o diabo treme, Satanás treme quando vê um pecador que se arrepende de joelho no chão. Foi uma coisa que eu percebi aqui bastante, que o filho pródigo, ele não teve remorso, ele não quis olhar para trás, porque tem uma frase muito legal que eu já ouvi também, que o sentido da vida é para frente. Se a gente for olhar para o lado, é para ver as opções. E se eu for olhar para trás, é para a gente não cometer os erros que a gente cometeu antes. E então, o filho pródigo, que nós venhamos ser que nem o filho pródigo, que a gente não venha sentir remorso, não venha sentir saudade da vida que a gente teve antes, que a gente não venha comer lavagem, ficar jogado no chão, que a gente venha olhar para o Pai e que a gente venha se arrepender de fato, porque nós, sem Deus, não somos nada, e Deus, sem a gente, continua sendo Deus. Perfeito. E a gente não precisa chegar no fundo do poço, né, para realmente enxergar isso e querer pedir ajuda para Ele. Porque, como o pastor disse, aconteceu com o filho pródigo, mas eu acho que acontece com todos nós. Nós só recobramos a consciência quando a gente está no pior dos momentos. E a gente tem que mudar. Perfeito. E se um dia acho que a gente se encontrar nesse fundo do poço, ou comendo essa lavagem, que tenhamos a humildade de voltar ao Pai. Porque Ele é pródigo no sentido de amor, excesso em amor, em bondade, em perdão, em misericórdia, em graça. E certamente, se voltarmos a Ele, nós encontraremos isso nele. Essa é uma promessa, é real. Essas 3 histórias se aplicam a nós, né, pastor? Verdade, professor Anderson. É marcante assim, essa questão do desfecho dessas 3 histórias, né? Então, o pai, sempre preocupado com o filho, o pai recebe o filho e não faz dele um servo, mas coloca ele, né, no lugar dele de filho, dá roupa, o anel e também calçados. Também calça ele ali, veste ele com aqueles calçados também da dignidade. Um servo, naquele tempo, andava descalço. Mas o filho ali do dono, né, do rei, do fazendeiro e tudo mais, ele tinha sapatos dignos, tinha um anel, olha, eu pertenço àquela família, né, e eu também tinha roupas mais caras, porque ele era o filho. Então, Deus também, ele está por trás, né, desse pano de fundo aí nas 3 histórias. É o nosso grande Pai, é o nosso grande Deus, né, que está aí na figura de um pastor cuidando das ovelhas, na figura também aí do lar, né, de uma dona de casa, também preocupada ali em manter os seus sentimentos todos reunidos. Não quer perder ninguém. Quer que todos ali estejam reunidos. A mulher é muito sentimental, não é mesmo? O homem é mais razão dentro de casa e a mulher mais emoção. Essa parceria criada por Deus também. E da família também ali na questão dessa história. E quando chega ali nesse desfecho, né, Deus nos dá essa oportunidade de fazermos a escolha, igual o jovem, vocês falaram, o professor aqui também, fazer a escolha correta, da liberdade, mas com sabedoria e com muita responsabilidade, colocando Deus na frente de tudo. Perfeito. Que a gente possa se encontrar nessa história e ter a certeza dessa promessa. Quero mandar um grande abraço ao nosso professor Gui, que tornou tudo isso possível, aqui ao Eudo, ao Itamar, que está aqui, mandou uma mensagem para a gente também, programa muito bom, abraço a todos, feliz sábado, obrigado galera aqui da bancada, obrigado pastor, convidado, e eu vou pedir que você faça uma oração pelos telespectadores também. Ok, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Escola do Pensar, fazendo, ó Deus, essa reflexão aqui sobre o Teu amor, principalmente, ó Pai, o Teu amor para com todos. O Senhor não faz discriminação, o Senhor convida todos para que possam ser salvos. E o Teu amor, ó Pai, ele é alegria. Quando o pastor encontrou sua ovelha, houve uma comemoração com seus amigos, houve uma alegria. Quando também a mulher encontrou a sua dracma perdida, a sua moeda, ela chamou as suas amigas e houve também uma festa, houve ali alegria. Quando o pai também recebe o filho de volta em casa, ele chama também os seus amigos, seus vizinhos ali da vila e fazem uma grande festa, uma grande alegria, porque o filho retornou ao lar.
E nós somos, ó Pai, agradecidos porque o Senhor nos chama também para alegrias que o Senhor ainda tem preparadas já para nós no Teu plano da salvação. Tudo está sob o Teu controle, ó Pai, e nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos aqui relembrar o plano da salvação. Continue conosco, obrigado por essa parceria aqui com a escola, pelo professor Anderson Chu também está aqui conosco, nos encaminhando nessa palestra tão especial também, nesse bate-papo, pelos alunos, Tiago, Alanes e também a Júlia, que o Senhor venha continuar abençoando todos os alunos, todas as famílias aqui da escola, abençoe também a direção da escola através do professor Gui e todos os diretores, os funcionários e também todas as famílias. Nos dê um bom fim de semana, Pai, um feliz sábado, abençoe os nossos amigos que estão assistindo, fique com todos nós, em nome de Jesus, rogamos. Amém. Amém. Um feliz sábado para você que nos acompanha. Um ótimo final de semana. A gente se vê na semana que vem nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E até lá. Abraço a todos.